Bom, essa palavra que tem sido ministrada aí a respeito de avivamento, né, para a igreja aos domingos, desde a semana passada ela já tem feito um efeito no meu coração. Eu estava precisando de uma palavra como essa, né, uma palavra que confronta, uma palavra que a gente durante muito tempo teve uma ideia de que o avivamento fosse algo manifestado em uma dança, manifestado através de algo externo, né? Mas a gente tem tido a oportunidade de ver a dimensão que o avivamento ele produz, né? Que é primeiramente um arrependimento, né? O comportamento, a transformação do comportamento dentro de nós. E essa palavra ela chegou no momento certo na minha vida, porque por conta de muito trabalho, muitos afazeres, eu acabei deixando um pouco as coisas de Deus de lado. E o pastor estava até mencionando a respeito de, às vezes não é o pecado, o bicho de 7 cabeças que nos envolve, né? A fornicação, o adultério, não é a cerveja, não é a mulherada mais, mas são coisas pequenininhas que vão nos envolvendo. E eu acabei sendo levado por algumas coisas simples, coisas que na mentalidade da sociedade, na mentalidade de um cristão é uma coisa normal, trabalhar. Por que não trabalhar se a palavra de Deus é a favor disso, né? Isso traz dignidade ao homem. Mas só que eu comecei a fazer isso de maneira que eu coloquei a obra de Deus um pouco de lado. Beleza, uma pessoa foi usada por Deus para me exortar a respeito de posicionamento, né? Que eu precisava ter um comportamento com Deus um pouco mais eficaz. Chegou até a usar o termo de até quando você vai envergonhar o nome do Senhor. Eu fui confrontado assim de uma maneira bem forte, porque a gente não está esperando, né? A gente de repente espera uma palavra dessa quando é algo gritante, mas algo surrasteiro a gente não espera. Mas eu me humilhei diante de Deus, pedi perdão, e no domingo passado o pastor começou a falar a respeito de avivamento, a respeito de um camarada que, onde ele estava, ele produzia um sentimento de arrependimento, né, de reconciliação a Deus, as pessoas se apresentavam a ele, e eu falei, Senhor, já que já me chamou a atenção a respeito disso, né, do meu posicionamento como soldado, porque Timóteo fala que o verdadeiro soldado não pode se deixar ser envolvido pelas circunstâncias da vida civil, e eu me deixei levar a respeito disso, e eu pedi, eu preciso experimentar isso, eu me arrependo da minha conduta, né, daquilo que eu estava fazendo, eu preciso experimentar. Será que eu estou trazendo pessoas para perto de mim? Ou eu estou afastando pessoas? Às vezes eu não estou afastando de maneira intencional, mas só o fato de eu não estar intenso na presença de Deus como eu deveria estar, as pessoas se afastam porque já não estou encontrando água para beber, não está saindo palavra, não está saindo alguma coisa que edifique. E aí eu pedi a Deus que viesse começar a fazer isso na minha vida, comecei a fazer propósitos com Deus, buscar Deus na palavra, buscar Deus em oração, procurando ser vigilante, que a palavra fala a respeito primeiramente de vigilância, né? E depois vigiai e orai. E aí numa quarta-feira seguinte, depois dessa primeira palavra, antes de ir para o evangelismo aqui na rua, eu pedi a Deus que ele fizesse esse milagre na minha vida, que eu fosse verdadeiramente como um sal e como uma luz lá fora, não fosse só entregar um panfleto e voltar a fazer um serviço partidário da igreja, onde a gente convida alguém, mas que a manifestação de Deus acontecesse na hora, na vida da pessoa. E aí eu fiz uma coisa que eu recrimino dentro de mim, não por ser errado, mas eu acho que a gente pode ser muito mais profundo, intenso, quando a gente está lidando com almas. Eu fiz uma coisa que geralmente eu não faço. Eu cheguei numa roda de pessoas, usuários de droga ali na entrada da favela, peguei panfleto de dentro da minha Bíblia, dei boa noite, entreguei um para cada um e virei as costas, coisa que eu não faço. Quando eu virei as costas, eu escutei uma voz que fala, Israel, tem como fazer uma oração pela minha vida? E aí eu lembrei, na hora, né, da palavra de avivamento, eu falei, opa, alguma coisa está sendo produzida aqui. Eu falei, não somente fazer uma oração, mas eu também quero deixar uma palavra aqui de vida. E aí eu ministrei a palavra do evangelho, né, do reino, ali, do arrependimento para a vida daqueles jovens. Essa foi uma coisa que quando a gente decide o avivamento dentro da gente, quando a gente decide reconstruir, de fato acontece. Não tem para onde fugir, né? Quando você se arrepende, que a palavra diz que o arrependimento, segundo a Jesus Cristo, produz arrependimento, né? A tristeza que dá desse tipo de arrependimento, ela é boa, porque ela produz alguma coisa de bom. E aí, vindo aqui hoje, né, a palavra sendo ampliada ainda mais em relação a Ezequias,
beleza, a gente foi chamado a atenção a respeito de reconstrução, de trazer a presença de Deus. A presença de Deus, ela veio, mas não é o suficiente. Tem um inimigo, Senaqueribe, que ele se levanta, e é necessário a gente levantar muros, levantar torre de vigia, né? Contra-atacar aquilo que o inimigo vem se levantando contra a nossa vida. E a lição que eu levo também, porque eu acho que a lição ela não vai acabar. Eu acredito que o avivamento está começando dentro do meu coração, dentro da igreja. Eu vejo que a igreja ainda não alcançou o avivamento num todo, mas existem pessoas que já estão vivendo de maneira avivada, né, na medida que são ministradas. Então, a minha expectativa é que na próxima semana eu já tenha outras experiências, né, porque agora é como se Deus já dissesse, olha, construiu, não construiu? Vigiai, porque se levantará o inimigo contra vós. Né? E diante dessa mentalidade, eu saio daqui disposto a buscar a Deus também, mas ter uma atitude mais de soldado, não uma atitude só de defesa, que foi da semana passada para cá, mas agora Deus ele convoca a uma atitude já de marchar, de ir adiante contra essa dificuldade, porque é o único caminho de vencer as obras do inimigo. Assim, essa é a palavra que ardeu no meu coração, né? Eu acho que a gente precisa intensificar isso, né? Se Deus ele propôs isso para a igreja, é isso que a gente deve fazer. Primeiramente, se arrepender, reparar aquilo que está errado, né? E às vezes não necessariamente é um pecado gritante, um pecado que é considerado um bicho de 7 cabeças, ou um pecado digno de apontamento, porque eu posso falar abertamente aqui para a igreja, como eu testemunhei na terça-feira a respeito de dízimos e ofertas. Eu posso testemunhar aqui diante de uma câmera, porque Ele sabe já de todas as coisas. Se Deus sabe de cada mazela da minha vida, não tem mais a ninguém que eu não possa compartilhar isso. Mas o lado bom disso tudo é que eu consegui reparar e Deus ele tem sido fiel e dado assim instrução para que a vitória ela permaneça.